Sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta ao nosso podcast Síndico Faixa Preta e hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem sido novidade em condomínios, que são as geladeiras inteligentes. Roda a vinheta. Meu nome é Marília Matos Castanheira, eu sou diretora da IF3 Gestão de Condomínios e geradora de conteúdos digitais da Vida em Condomínios. E estou também com o Dr. Carlos Matos, nosso comentarista. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, boa tarde principalmente aos nossos convidados dessa tarde. Então vamos falar da geladeira. Isso, a novidade, né, que a gente trouxe, a gente já tem falado sobre essas geladeiras inteligentes aqui, até porque eles são um dos nossos patrocinadores, mas estou aqui hoje com o Lucas Janiquian e com o Matheus Lanzi. Sejam bem-vindos, meninos. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da geladeira. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Marília. Obrigado, Carlos. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês, podendo falar um pouco mais sobre essas comodidades, né, para o pessoal que mora em condomínio. A gente agradece muito o espaço e a gente quer mostrar um pouquinho agora para os ouvintes do podcast como que funciona, como que é o processo da geladeira e quais são os benefícios que vão agregar para todos os moradores dos condomínios, né? Obrigada, viu, meninos? Até para a gente começar, eu queria apresentar aqui os dois. O Lucas, né, Janiquian, que é licenciado da Take and Go Marília, formado em Ciências Políticas de Segurança e Ordem Pública pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, formado também em Direito e Engenharia Civil, tudo isso com 27 anos. E o Matheus Lanzi é licenciado da Take and Go Marília, formado em administração, pecuarista, também tem aqui 28 anos. Então a gente vai iniciar, né, o nosso podcast aqui. Eu gostaria de conhecer, né, aquelas pessoas que nunca ouviram falar o que é a Take and Go e como vocês conheceram a Take and Go. Bom, como todo jovem, né, eu acho que eu e o Matheus somos amigos há muito tempo, né, e como todo jovem a gente sempre teve vontade de empreender e de criar um próprio negócio. Então a gente já vinha conversando bastante sobre isso há algum tempo, pesquisando sobre possíveis nichos de mercado, né, quais as possibilidades que a gente poderia abrir um negócio juntos aqui em Marília. E uma dessas pesquisas a gente encontrou a Take and Go. A Take and Go, ela surgiu em 2018, lá em Ribeirão Preto, com uma história parecida com a nossa também, alguns amigos que se juntaram para criar um negócio próprio. E em 2020, com a pandemia, ela acabou expandindo muito, né? Então, do que se trata, né? Como que é o negócio, basicamente? Eles tiveram a ideia de trazer cada vez mais comodidade. O que a gente precisa hoje em dia, o que a gente busca cada vez mais é comodidade, é ter as coisas na palma da mão. E como amigos, eles gostavam muito de cerveja e tiveram a ideia, falaram, poxa, como seria cômodo a gente ter na nossa casa, no nosso condomínio, no nosso prédio, uma cervejeira que a gente pudesse utilizar a qualquer momento sem ter a preocupação de pegar o carro depois de tomar uma cerveja, ou sem ter a preocupação de chegar em casa querendo tomar uma cerveja gelada e tendo que subir aquela cerveja para o freezer. Como seria bom ter isso aqui? E pensando nessa solução desse problema, eles criaram a Take and Go. Então, basicamente é isso. A Take and Go é uma cervejeira inteligente para condomínios e locais de reunião de público, que o seu uso se dá através de um aplicativo celular. Então, é uma cervejeira que trouxe muita comodidade para quem gosta de tomar cerveja. E conta aqui para nós, né, Lucas, o que levou vocês a trazerem essa facilidade para Marília? Sim, a gente percebe que aqui em Marília, né, a vida em condomínio é cada vez mais expressiva, né? As pessoas... É uma tendência na região, né? É uma tendência a aumentar o número de prédios, de condomínio de residências. E a gente até vê que a Marília tem sido destaque, né, no aumento do setor imobiliário em construção. É uma das cidades que mais cresce o setor imobiliário. Então a gente viu que é uma tendência que cada vez mais vão surgir comodidades para condomínio, seja uma cervejeira, seja a lavanderia, que a gente já vê alguns condomínios aqui em Marília tem, empréstimo de bicicletas. Então são vários serviços que vão agregar valor para o condomínio e vão facilitar a vida dos moradores, né? A questão da Take and Go é trazer praticidade e comodidade para os moradores, para você cada vez mais conseguir fazer as suas compras dentro do condomínio, né? Se você conseguir trazer essa facilidade para dentro do condomínio.
Uma coisa que é legal, né? Eu sempre penso assim, né? Se você... Eu penso, a minha forma de pensar, né? Para eu ver se a ideia é boa, eu me pergunto se eu faria o uso daquele serviço. E quando eu e o Matheus, a gente conversou sobre isso, né? Quando a gente descobriu a Take, a gente conversou sobre isso, na hora foi assim, com certeza eu faria uso, com certeza se estivesse no meu prédio seria legal, com certeza eu indicaria. Então, assim, foi uma ideia que a gente viu que realmente nós concordamos que daria certo. Então, foi um dos pontos-chave também para a gente investir no negócio. E era uma ideia que a gente se identificava também, né? Porque a gente teve outras ideias de franquias, pensamos em abrir empresa, mas sempre ou eu gostava, ele não gostava muito, ou ele gostava muito, eu não gostava tanto. Daí quando chegou a Take, cara, é isso. É isso que a gente quer, eu acho que é isso que é a proposta. Vocês moram no condomínio? Atualmente eu moro no condomínio, moro no Praça Marechal, né? Que inclusive a F3 é gestora. E o Lucas também mora no... Eu também moro em condomínio, condomínio que é administrado pela... Aí acabou, em razão dessa vivência em condomínio, vocês procuraram... Quer dizer, na verdade, pelo início da fala de vocês, percebe-se, né, esse veio empreendedor. Apesar de eu estar olhando aqui o currículo de ambos, que é totalmente dissociado. Um é militar, o outro é pecuarista. Quer dizer, em tese, não teria muita coisa em comum a não ser morar em condomínio e serem amigos. Aí, obviamente, E a vontade de empreender. E a vontade de empreender. Eu ia completar exatamente que eu acredito que seja mais relevante nessa relação de vocês. E aí, a parte disso, o gosto pela cerveja também, obviamente, deve ter pesado. Eu até brincava aqui. Ele é da polícia, eu falei, então você está motivando, não é bem isso. É facilitando e você foi bem feliz. A pessoa, como é que eu vou fazer para beber sem precisar pegar carro, seguro, dirigir? Né? Seguro. Com segurança. Sim. Até eu gostaria aqui de agradecer a presença de todos que estão conosco online. A Alessandra, o seu Barnett aqui com a gente. Boa tarde, seu Barnett. Sueli Queiroz, a Karen, Flávia, Solange, a Mônica, a Aline. A Alessandra perguntou aqui se tem sorteio hoje. Não foi por falta de pedir, tá? Mas eles prometeram que eles vão mandar alguma coisa, né, meninos? Ah lá, pronto, já deixou ao vivo aqui, viu, gente? Então não tem, mas... Não, a geladeira não. Acho que vai ser o estoque. Mas hoje não tem sorteio, infelizmente, viu, Alessandra, respondendo a sua pergunta. Mas aí a gente chegou, né, como que a gente se conheceu, né, eles foram nos procurar e a gente sempre esbarra quando a gente fala de novidades em condomínios e a gente ama novidade em condomínio, né, até estava comentando com vocês quando a gente se conheceu, que para nós faz muita diferença trazer isso, porque a gente vê muito isso nos congressos, nos encontros que a gente participa, a gente vê muito isso e nem sempre isso chega até o interior de São Paulo, né? Então a gente ficou muito feliz que vocês resolveram empreender, porque é uma novidade que traz comodidade, traz segurança, traz um benefício para quem mora no condomínio. Só que a gente sempre esbarra em outras questões, né? E aí a pergunta que a gente colocou aqui é qual que é a infraestrutura que é necessária para que o condomínio possa aderir, né, a essa cervejeira. E também, além da cerveja, o que mais pode ser colocado ali. Entendi. Eu acho que isso é um dos pontos mais legais, né? A infraestrutura que o condomínio, que o prédio, o local precisa ter é 1 metro quadrado de área disponível, um ponto de energia e sinal de internet. Então, basicamente o que zero, todo né? lugar tem, entendeu? Então, não precisa fazer nenhuma modificação expressiva no layout, não precisa fazer nenhuma reforma no condomínio. Basta ter 1 metro quadrado, um ponto de energia para a gente conseguir ligar a geladeira e um bom funcionamento de internet, seja via rede, né, via 4G, via 5G ou Wi-Fi. Então, isso é o que precisa. Então, todo condomínio aqui em Marília está apto a ter uma cervejeira da Take & Go, porque é muito fácil. É simplesmente a gente levar a cervejeira até o local, fazer a ativação dela e já está pronta para o uso. Ele é do tamanho de uma geladeira. Do tamanho Acho de que uma tá um pouco menor, né? Ela é mais fina um pouco e não é tão comprida. Ela é basicamente 1 por 1 por 2. A altura dela é 2,15. 2,15, 2,19. Ou seja, qualquer espaço que 1 tiver metro ali quadrado. uma tomada e internet, é possível que seja colocado. Mesmo não sendo coberto, a gente consegue fazer
por conta da Take, a gente faz uma cobertura também para ficar exposto para não pegar chuva, sol e etc. Ah, isso é interessante. Então, mesmo que ali não tenha um lugar para se colocar que seja coberto, a própria empresa também faz a coberturinha para colocar a geladeira. Legal. Na verdade, a minha função aqui é comentarista, mas obviamente pelo viés e minha especialidade, né? Eu sou advogado, então não vou ter muita coisa para perguntar na área do direito para você. Aliás, você também tem formação jurídica. Mas, assim, eu pensaria nessa abordagem com o condomínio. Né? Como é que vocês trabalham? Seria um contrato? Porque, às vezes, o síndico que está nos ouvindo, ele quer saber como é que funciona isso. Vai ser feito um contrato, tem que passar por assembleia para aprovar, porque tem acesso franqueado, criança pode ter acesso a isso, pode trazer, obviamente, problemas, né, de menor usar indevidamente bebida alcoólica. Então, eu gostaria de trazer um pouco, elucidar um pouco, talvez seja essa a pergunta que o nosso ouvinte queira saber. Sim. Acho que da parte do síndico, basta ele ter a vontade de adquirir uma cervejeira no condomínio dele. A gente faz um contrato simples, um contrato só estabelecendo algumas normas de cumprimento de cada parte, né? Mas nada, não tem multa, não tem nada, Mas não é contrato compra, simples. é um contrato de... Não, é um contrato, só um contrato... comodato. Isso. É como Você se fosse um você comodato, deixa a é como se geladeira fosse um lá. comodato, exato. A geladeira de vocês, Exato. ela está A emprestada propriedade, para o é. condomínio, Vai ser é isso? emprestado no condomínio, a gente toma conta, né? O condomínio não é responsabilizado por nenhum, que a gente estava comentando antes, por furto, vandalismo, é tudo por conta nossa. Inclusive, acho que mais para frente a gente vai conversar sobre essa energia elétrica. Então, assim, da parte do condomínio é o ponto de energia, 1 metro quadrado que o Lucas falou, e a internet. Do resto, a gente toma conta de tudo. Em relação à assembleia que o senhor perguntou, né? Isso é um pouco peculiar, porque depende bastante do estatuto de cada condomínio. A gente já conversou com alguns síndicos que precisavam dessa aprovação em assembleia, né? Por conta de gastos, enfim, de ter um pouco mais de transparência, né? Do condomínio em si exigir um pouco mais de transparência. Porém, outros condomínios que isso não está previsto no estatuto e o síndico, com uma simples conversa lá no grupo de WhatsApp, tendo uma maioria aí do eleitorado, né, tendo uma maioria dos moradores, já foi suficiente para vencer essa etapa. Então, é um pouco peculiar, depende de cada condomínio. Mas, em geral, não há necessidade de levar para a Assembleia, a não ser que o síndico veja, né, vislumbre que essa transparência seja muito necessária. Esse sistema, vamos falar um pouquinho dessa parte do sistema lá. Ele funciona então 24 horas, qualquer um pode chegar lá durante todo o dia ou noite e adquirir os produtos que tem ali? A Take, para quem estiver ouvindo a gente aí e quiser baixar o aplicativo já para entender um pouco melhor como funciona, só ir na Play Store ou no Android aí e procurar por Take and Go, vai ser o primeiro aplicativo. Então, o aplicativo tem funcionamento 24 horas e a geladeira também fica ligada o tempo inteiro. Então, enquanto ela estiver ligada na energia e tiver com sinal de internet, ela está em funcionamento. Então, não tem nenhum impeditivo, funciona o tempo todo. Até porque é self-service, né? A gente não precisa ter nenhuma pessoa lá para a pessoa fazer o uso da cervejeira. Ela simplesmente pega o celular, abre o aplicativo, abre com o QR Code e ela já consegue usufruir da cervejeira. Então assim, para o pessoal que está baixando o aplicativo aí, vocês vão ver, né? Nas proximidades aí já vão aparecer algumas cervejeiras. Para fazer o uso, como funciona? O aplicativo ele vai pedir o acesso à câmera. Com acesso à câmera nas geladeiras, nas cervejeiras, tem um QR Code na frente delas. Mirando a câmera, né? Direcionando a câmera já para o QR Code, vai fazer a abertura da cervejeira. E aí você consegue pegar quantos produtos você quiser lá, sejam cerveja, refrigerante, tudo que tiver disponível na cervejeira. Como ela é inteligente, a cervejeira tem uma câmera dentro, ela vai identificar todos os produtos que vocês retiraram e vai fazer a cobrança no aplicativo. E aí a cobrança no aplicativo pode ser feita através de um cartão de crédito cadastrado no próprio aplicativo, ou se o cliente preferir não cadastrar o cartão de crédito, ele pode fazer uma transferência via Pix. E aí ficam alguns créditos no aplicativo que ele vai usando conforme ele preferir. E o que normalmente é colocado? Vocês falam de cervejeira, então, pelo que eu entendi, a gente deu uma pesquisada, grande parte dessa startup da Take and Go iniciou com uma parceria com a Ambev. Então, 90%,
gente pode falar aí de 90% a 100% dos produtos são da Ambev, mas o que pode entrar ali? É uma opção do condomínio ou é uma opção do licenciado? Vai depender bastante da vida no condomínio, né? Do que as pessoas lá estão precisando, do que elas estão querendo. Então, Vai ser o perfil de consumidor do condomínio, na verdade, né? A gente tem um layout pré-estabelecido, mas assim que a gente inaugura a cervejeira, a gente vai fazendo pesquisa de mercado com os condomínios para ver o que eles vão querer com consumir aqueles mais. condôminos lá. Exato, porque, por exemplo, a gente tem um condomínio já que a gente vai inaugurar esse fim de semana, que diz que eles consomem mais vodka, mais vinho, mais refrigerante. Então a gente já, pensando nisso, a gente já tentou adequar um pouco o layout da cervejeira para isso. Então, mas aí pode mudar essa... assim, A gente tem mais de 30 produtos homologados. Sendo cerveja, refrigerante, porque na verdade energético. você fala geladeira inteligente, não cervejaria inteligente. Ela é uma cervejeira porque ela é o modo da cervejeira, tipo aquela cervejeira comum da Ambev, Skol, Brahma, que é menos 3 graus, tá? Ela é preparado para gelar cerveja, né? A ideia inicial surgiu realmente como uma cervejeira. Tá. E aí, conforme foi evoluindo, hoje existem 2 produtos principais da Take, que é a cervejeira, a geladeira alcoólica, né? Eles mudaram o nome para cooler alcoólico e o cooler não alcoólico. Então, os coolers alcoólicos, o que a gente tem alguns produtos homologados pela Take, então a Take faz a homologação do que a gente pode vender, por conta da inteligência artificial que é utilizada. Então a câmera reconhece os produtos que foram homologados. Tá, senão eu quero colocar lá iogurte. Não, a gente tem que ser homologado pela própria Take. Homologados, né, cerca de 30 produtos, mas basicamente são todos os produtos Ambev, todas as cervejas Ambev, e além dos outros produtos que são comercializados pela Ambev, os energéticos Red Bull, alguns outros refrigerantes. Também tem a homologação da cerveja Heineken e consequentemente também da Eisenbach, que é em parceria com a Heineken. E para os coolers não alcoólicos, os coolers alcoólicos também estão sendo fechadas parcerias com vinhos, alguns vinhos em lata, e também drinks, né, que é muito comum hoje em dia, gin, esse tipo de coisa. Para os coolers não alcoólicos, aí também tem uma gama variada de produtos. Seria suco, prates, Coca-Cola, água, enfim. Sendo que alguns desses produtos não alcoólicos também podem ser comercializados no cooler alcoólico. Então, geralmente, a gente deixa a nossa última prateleira do cooler alcoólico para produtos que não são alcoólicos. E uma pergunta que é prática. Se eu chegar lá sem o celular, eu não consigo comprar? Não. Nem com a moedinha, agora não dá. Não. Precisa do celular. Hoje a gente não consegue mais ver esse celular. Vou ficar querendo o ursinho lá e não vou conseguir, é isso? É até por questão de segurança. Por que tem que ser pelo celular e pelo QR Code? Porque quando você baixar o aplicativo, você vai colocar o seu CPF. Então, seu CPF ele vai entender que você é maior de 18 anos e você pode estar consumindo. Então, se uma criança baixar o aplicativo e colocar o CPF dela, ela não vai conseguir usar a cervejeira. E se ela baixar o aplicativo e tentar colocar o CPF do pai, o pai ou a mãe, ele já vai ter baixado o aplicativo e já vai estar o CPF dele lá. Então, ela não vai conseguir fazer o uso da cervejeira. É uma questão de segurança justamente para blindar de menor de idade não conseguir usar. E se o meu neto, filho da Marília, quiser ir lá pegar um suco? Qual é a operacionalidade disso? Ele não consegue. Teria que ser Marília, tem que ser um adulto, sempre? Não, teria que ser com o celular dela. Tem que ser o celular dela. Aí, se a criança resolver pegar alguma coisa, aí, infelizmente, a gente não tem... Mas então, é importante a gente saber que existe a segurança, né? Mas é o que a gente sempre fala. Ainda é da família. É o que a gente sempre fala, né? Estar em condomínio não é liberar as crianças para fazer o que elas bem entendem. Existe uma necessidade dos adultos estarem monitorando o que as crianças estão fazendo. Então, é seguro, né? Se colocar isso dentro de um condomínio, mas é importante saber que as crianças que têm o celular dos pais liberado precisa ter um monitoramento de onde elas estão e o que estão fazendo, porque se tiver com o celular do pai... Exato. Não, eu ia falar isso. Aí, novamente, vem o viés jurídico, né, que não sai da gente. Pega lá 3, 4 moleque, que é muito comum, pega o celular do pai, vai lá e taca-lhe cerveja, ginha, e aí, né, dá problema de alcoolismo em um deles. Não pode ter uma responsabilidade, uma responsabilização para o condomínio e para vocês
já passaram por isso? Não, a gente, como é que... nunca enfrentamos esse tipo de problema, né? Mas a gente entende que a responsabilidade não recairia nem para o condomínio, muito menos para a cervejeira. Seria muito mais a questão da vigilância dos pais, assim como um menor de idade que pega o carro do pai para dar uma volta no quarteirão e se envolve no acidente de trânsito. O pai é punido por isso, por não ter tido a cautela, né? Por ter fornecido o carro. Mesma coisa, se o pai tem uma arma de fogo dentro de casa, não tem a cautela suficiente, a criança pega e faz mau uso. Então, da mesma forma, a falta de vigilância ela pode causar acidentes em qualquer circunstância, né? Então, a responsabilização pro condomínio nessa questão, a gente nunca passou por nenhuma coisa nesse sentido. Uma coisa legal que vocês perguntaram que é interessante, né, sobre os maiores de 18 anos. Como eu falei, são 2 tipos, né? São as cervejeiras alcoólicas e as não alcoólicas. As não alcoólicas, tranquilo, a criança consegue, o próprio aplicativo ele identifica, né, qual é a cervejeira não alcoólica e a alcoólica. A gente fizeram essa diferenciação justamente para isso. Se for a não alcoólica, aí a criança consegue usar tranquilamente, né? Pensando, né, na possibilidade de instalação de uma cerveja ou de uma geladeira não alcoólica numa escola e assim por diante. Então, mas aí, né, eu tenho que recorrer aqui à colinha, para lembrar o nome do Matheus ou do Lucas. Né? Então, mas eu não consegui identificar quem é. Mas, de qualquer modo, você há de convir comigo que nós já tivemos 15 anos, 16 anos. Jamais você vai lá pegar o suco, né? Você vai pegar exatamente a maçã proibida. Não, mas mas aí, legal também que o pai consegue ver isso na fatura. Não, mas eu ia falar isso agora. A questão da fatura, ótimo, mas não seria interessante, eu não sei se já disponibilizaria, no caso, vocês ou o próprio condomínio, um sistema de câmeras para saber exatamente quem que está tendo acesso a isso? Legal. Seria só para deixar bem claro que talvez não tenha ficado, a diferenciação do cooler não alcoólico e do alcoólico. Sim. O cooler não alcoólico não vende nenhuma, seria uma geladeira mesmo com nenhum produto alcoólico. Então é só essa geladeira que a criança menor de 18 anos lá conseguiria abrir a geladeira, entendeu? Não é que ela vai abrir a cervejeira e só teria acesso ao... Mas é assim, lembrando, a criança consegue abrir a geladeira desde que ela tenha um celular, tenha baixado o aplicativo e tenha colocado o CPF dela. Mas não alcoólica, ela consegue cadastrar o CPF dela. Essa é a diferença. Então, mas ela obrigatoriamente, essa criança tem que ter celular. E a geladeira será não alcoólica, não tem possibilidade de ter colocado lá nenhum tipo de produto. Não, entendi. E eu acabei esquecendo a pergunta que você fez. Não, a questão das câmeras. Né? Sim. Aproveitando a questão das câmeras, né? Foi uma pergunta que eu fiz para eles antes da gente começar. É a questão também de como garantir, né, que o funcionário do condomínio não faça uso de bebidas alcoólicas durante o expediente dele. Sim. E aí ele me reportou a questão das câmeras de segurança. Eu queria que você explicasse para todos. Como é feita a cobrança da geladeira, né? Tem uma câmera com inteligência artificial dentro dela, que ela identifica os produtos que foram retirados. E essa câmera com inteligência artificial, além de servir para verificar os produtos que foram retirados da cervejeira, ela também funciona como o próprio nome já diz, com uma câmera. Então ela está filmando o tempo todo que está acontecendo. Então, na verdade, vai ser bem aquilo. Cada mergulho, um flash. Abriu a porta da geladeira, saiu a luz, você está identificado. E por que isso é importante? Não só por essa questão de segurança, que é extremamente importante, mas também para a segurança do usuário. Então vamos supor que o usuário vai lá, retira 2 cervejas da cervejeira, né, da geladeira, e na cobrança do aplicativo se cobram 3 cervejeiros. Como que ele vai comprovar que ele só tirou 2 e como que o aplicativo vai provar que ele retirou 3? Então, por esse motivo também que a câmera está lá, ela está gravando, né? E caso aconteça qualquer tipo de problema, seja desses que vocês falaram, de crianças, seja algum problema de contabilidade dos produtos que foram retirados. Ou mesmo de danificação no aparelho, de vandalismo, de furto. Alguma coisa nesse sentido. As câmeras que o senhor sugeriu já vem junto com a cervejeira, já faz parte da tecnologia. Então seria algo a mais se o próprio condomínio também colocasse. Sim. E é importante dizer que o condomínio, então, não precisa ter a câmera, porque essa câmera já está dentro da geladeira, né? Isso. E essa questão que você falou do funcionário do condomínio poder acabar usando a cervejeira para consumir bebida alcoólica, a gente pode ver também no extrato. Né? Porque tudo que ele for consumir vai aparecer lá. Então, se ele tá no horário de CPF, serviço, né, da pessoa, se ele tá no horário e o de serviço, o CPF dele consumiu bebida alcoólica, a gente vai conseguir
né, avisar o condomínio que está tendo um consumo indevido, né? Isso é importante dizer, né? Porque alguns condomínios têm porteiros, né? Não que a pessoa seja proibida de usar, mas o funcionário tem que entender, né, que no horário de trabalho dele ele não pode fazer uso daquela cervejeira. E o condomínio também precisa saber que ele está liberado para qualquer CPF, né? Então era até a pergunta que eu ia fazer aqui. Se é exclusivo para o morador, foi uma pergunta que veio no meu Instagram, ou se pode ser consumido por outras pessoas que estão passando pelo condomínio, visitantes, prestadores de serviço e É funcionários. possível? Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo. A Marília mora num condomínio, eu moro em outro. E ambos, então, adotamos a geladeira. Aí eu estou lá na casa dela no domingo e quero comprar uma cerveja. Eu posso comprar no meu CPF, fora do meu local? Ela não existe não tem problema nenhum. Visita, qualquer um que tiver o aplicativo baixado no celular com cadastro, ele consegue fazer o uso de todas as cervejeiras. Então, vamos supor, o senhor baixou o aplicativo hoje para fazer uso no condomínio. O senhor foi viajar no final de semana, alugou uma casa lá no Guarujá, chegou lá no Guarujá, tem a cervejeira lá no condomínio. Entendi. Só o senhor abrir o aplicativo já vai identificar a cervejeira que está mais próxima do senhor e consegue fazer o uso. Então, inclusive, né, vamos supor outra facilidade. O senhor vai fazer uma festa lá no espaço, na área gourmet, lá no espaço comum do condomínio, vai utilizar a churrasqueira e tal, e combinou com os convidados que cada um levaria a sua bebida, porque um bebe refrigerante, outro bebe cerveja e tal. Todos os convidados conseguem também fazer o uso da cervejeira. É só baixar o aplicativo, não precisa ter a preocupação de passar no mercado. E a pergunta que não quer calar, o estoque disso? Tem um caminhão ali atrás? Como é que é isso? É muito legal também, por quê? Que você abre uma conversa, você de convir comigo, que quem gosta de cerveja gosta de cerveja. Não tem meia dúzia lá na geladeira. Ela é inteligente do começo ao fim. O estoque dela ela é controlado à distância por nós. Então, conforme os produtos são retirados da geladeira... É online. A gente tem um dashboard que consegue identificar como está o estoque de cada geladeira. E fazendo esse controle, a gente reabastece. Passou de 70% da carga total, a gente já vai fazer o reabastecimento. E esse reabastecimento, ele é agendado ou não? Sei lá, domingo à tarde? Eu ia perguntar porque eu sou síndico, né? De repente, e aí? Agora eu estou fazendo a pergunta como síndico. Qual é o tempo médio de reposição? Aí vai depender do condomínio, né? Vai depender do giro do estoque do condomínio. Mas assim, o que Se a festa estiver boa, estiver acabando, o estoque... Os dias que a gente identifica como os melhores dias para reposição são na terça, que é após o final de semana, e na quinta-feira, que são os dias que antecedem os finais de semana, que são os dias que, teoricamente, vai ter um consumo um pouco maior dos produtos que a gente abastece para a semana e depois para o fim de semana. Então, e na esteira desse tipo de pergunta, qual que é a capacidade de uma geladeira? Cabem 210, são 4 prateleiras, né? Então o total são 280 unidades. Nas 3 prateleiras de cima podem ser colocadas 210 long necks e na última prateleira 70 latas. Então a capacidade são 280 produtos. Tanto como alcoólico como não alcoólico. E como é que funciona, né? Vocês falaram que precisa ter um ponto de internet e uma ligação de energia. Eu queria que vocês contassem um pouco pra gente como funciona a questão da energia que o condomínio gasta, porque com certeza a gente sabe, né? Morar em condomínio gera esse tipo de coisa. Ah, mas vai gastar, eu não uso, eu não consumo, eu não bebo cerveja. Como é que vai ser essa questão da energia? Eu não vou pagar. Como é que é isso daí? A cervejeira, ela tem um consumo, a geladeira tem um consumo médio de em torno de 100 kW por mês. Então, isso daria, no preço que está a energia elétrica hoje, em torno de R$100. Isso dividido para os condôminos não vai dar nem centavos. Mas sempre pode ter alguém que faça esse questionamento, né? Poxa, mesmo assim, mesmo com que certeza seja... tem. Não, com certeza mesmo tem. que seja 50 centavos, eu não faço uso e não quero contribuir. Pois bem, a Take, né, a licença, ela disponibiliza, caso enfrente esse problema no condomínio, ela disponibiliza 2% do faturamento total da cervejeira para o condomínio, como forma de ressarcir os custos que possam ser gerados, né? Normalmente o custo com energia elétrica. Então 2% do faturamento total mensal é revertido para o ponto de venda, para o condomínio em que está instalada a cervejeira. E caso, né, mesmo assim, o condomínio não se sinta à vontade para instalar o produto, né, por conta da variação do faturamento,
existem outras possibilidades da gente colocar no contrato. Então, existem alguns lugares em que já foi solicitado para a gente colocar um medidor de energia próprio, um medidor de energia próprio para a cervejeira. Aí vai depender do trato com cada síndico, do trato com cada público. Mas, em geral, somente o retorno desse faturamento, né, esses 2%, já é o suficiente para o pessoal... Eu não sei como é que tá a pauta, porque na verdade eu sou comentarista, não sou entrevistador, é a Marília, mas é que o assunto, né, vai puxando, assim, a gente acaba se empolgando e pergunta, qual é a contrapartida para o condomínio, além da comodidade dos moradores? Olha, a comodidade dos moradores em primeiro lugar. Em primeiro lugar, tá. Os 2% mas aí, como de... síndico, eu sou obrigado a pensar na realização Sim. financeira. Sim. Tem os 2% de retorno do faturamento total. E, além disso, como eu vejo, né, como eu encaro isso? Cada vez mais os condomínios, os prédios, os empreendimentos que vêm surgindo, eles vêm com mais comodidade e isso agrega muito valor ao produto e ao condomínio. Então, quanto mais comodidade tiver, tem spa, tem bicicleta, tem academia... Acaba virando uma benfeitoria. Tem piscina, tem... Então, é mais uma comodidade, mais um chamativo para o condomínio que acaba até trazendo, agregando valor ao próprio condomínio, agregando o próprio valor ao imóvel. Então, tanto para o morador que não é proprietário, até para o proprietário também é vantajoso, porque uma pessoa vai preferir se mudar, comprar, adquirir um imóvel em que tenham muitas comodidades, inclusive essa comodidade de poder consumir a bebida que você quiser, o horário que você quiser, ou vai preferir um outro que não tem essa comodidade, entendeu? Entendi, mas então, aí, no caso seria 2%, essa é a regra. Isso. É a regra. É o padrão. É o né? padrão. 2% do faturamento. Do faturamento. E como é que funciona esse demonstrativo de análise de faturamento, né, para o condomínio? Como que vocês fazem? No final do mês a gente tem um extrato de tudo que foi consumido. Caso o síndico solicite, a gente pode disponibilizar e juntamente com isso a gente faz a transferência na conta bancária que for indicada para a gente fazer o depósito do faturamento. Legal. E como que funciona a questão do preço? Esse preço que é colocado lá, ele é escolhido por vocês, licenciados, certo? Como que funciona o valor? Ele é um valor de mercado, é um pouco maior pela comodidade? Comparado aos supermercados, se tem promoção, como é que é? O preço ele é muito próximo de conveniência de posto, mas é um pouco mais baixo. E é um pouquinho acima do supermercado. Então você vai pagar um pouco mais que o supermercado, só que uma cerveja gelada. Acho que em Marília aqui é raríssimo o supermercado que você consegue comprar uma cerveja gelada. Sempre tá quente. E conveniência também, geralmente vem gelada, só que vem um valor mais caro. Então a gente está no meio, entre a conveniência e entre o supermercado. Essa precificação, ela é feita por vocês ou pela empresa? A gente faz o cálculo de acordo com os nossos custos, né? Que a gente tem custos também, a gente tem que pagar royalties a margem que a gente... E aí a gente estabelece conforme a nossa margem de lucro prevista, né? O que a gente pretende. Mas como o Matheus falou, o preço também é uma coisa bastante chamativa, porque não adianta nada você ter a comodidade no condomínio de ter a cerveja lá, só que pagar o dobro do preço que você vai pagar no mercado. Aí não faz sentido você ter uma cervejeira dessa em casa, né? Mas ela é tabelado aqui na cidade? Não Depende é tabelado. da atividade, depende do consumo, da localização. A gente define o preço. E o preço costuma ser também um chamativo bastante grande, é um dos benefícios também da Take and Go, porque a maioria dos produtos homologados da nossa cervejeira tem parceria com a empresa. Então, a Ambev tem parceria com a empresa, a gente compra diretamente do distribuidor, paga um preço um pouco melhor e consegue repassar esse preço, esse valor mais baixo, né, mais acessível, mais atraente também para o consumidor, também para o condômino, que aí fica bom para todo mundo. Eu queria agradecer a presença de todos aqui que estão conosco online. Jaqueline Castellanelli, boa tarde, Jaqueline. O Antônio Germano, Dênio Abrão Veloso, boa tarde a todos, estamos em trânsito acompanhando vocês. Obrigada. A Weidice, o Ricardo mandou um gol do Santos para você, boa tarde. Uma perguntinha dele hoje? Hoje não veio pergunta, Ainda, Ricardo? Aquelas perguntas capciosas dele. Eu já estou pensando. A Dona Glória está aqui com a gente, boa tarde, Dona Glória, seja bem-vinda. O João Húngaro, parabéns, adorei, Deus abençoe e abraços a vocês. Obrigada, João, pela sua presença aqui conosco. A gente sabe que a geladeira inteligente, sendo geladeira ou container, enfim, é uma tendência em condomínios, né? E aí alguns condomínios
da nossa região já aderiram à inclusão dos containers, que tem comidas e também tem bebidas. Nesse caso, se o condomínio já tem esses containers, é possível colocar essa geladeira? O que vocês sugerem no caso de um condomínio que está aderindo ou já aderiu ao container? Eu moro, tem um container e não tem cobertura próxima, né? Como é que isso? Como é que é a convivência de vocês com os containers? Para nós não tem problema nenhum. Inclusive, nós não encaramos esse tipo de produto como nossos concorrentes, porque o nicho dele, a proposta deles não é a mesma que a nossa, né? A proposta deles é trazer uma comodidade talvez um pouco diferente em relação aos produtos. Eles é como se fosse um mercadinho, não, né? Tem diversos produtos, pão, prato de tomate, isso, enfim, aquela coisa fazer uma hora, você precisa de alguma coisa, tá ali na mão, né? E assim, da nossa parte não tem problema nenhum, não tem impeditivo nenhum de ter as duas comodidades no condomínio. Exceto se a exigência lá do outro contratante sugerir, né, ou exigir exclusividade. Isso é importante falar. Então, o condomínio precisa avaliar se naquele contrato que ele fez com a loja ou o container existe uma exclusividade. Da nossa parte não existe essa exclusividade porque a gente encara o condomínio como um parceiro, como um ponto de venda, como uma forma de dar comodidade aos condôminos, né, aos moradores. Então não tem problema nenhum essa congregação dos dois tipos de produto. E até é interessante a gente falar sobre isso, que a cervejeira é um pouco diferente, né? A cerveja está sempre gelada, o preço nosso costuma ser melhor por conta dos distribuidores. E também... Tem mais variedade. E também, o container, né, os mercadinhos, eles tendem a ocupar mais espaço, tendem a necessitar de mudanças. E a questão de segurança também, né? Nesse caso, que eu dei o exemplo do meu condomínio, por exemplo, não sei se vocês já passaram por isso. Não seria interessante alocar essa geladeira ao lado, realmente? Porque aí ou em outro lugar? Não, então, eu penso que seria legal se estivesse em outro lugar. Você acha que seria interessante? Eu acho que você concentraria a disponibilidade de N produtos num único local. Você já vai... Mas suponhamos que o condomínio seja muito grande. Não, aí sim. Que é o caso, né? Aí vamos supor... lá embaixo no condomínio tem um container. Aqui em cima, perto do salão de festas, tem uma cervejeira. Não sei, alguma coisa. Mas você já pensaram nessa logística? Eu acredito que o cooler, na verdade, ele complementa o container. Até porque, se você for pensar o container, a gente estava falando sobre seguranças, menores, funcionários e tal. O container não tem essa segurança, né? É muito mais fácil uma criança ou um adolescente entrar lá, consumir, às vezes até ela consegue pegar produtos e não pagar, É muito diferente a maneira como é operacionalizado o container e a cervejeira. Então elas podem ser complementares, porque, por exemplo, se o condomínio resolver falar o container não pode vender cerveja por conta de segurança e a cervejeira pode. A gente conseguiria complementar, porque com a cerveja a gente garante que o menor de idade não vai conseguir... A gente não vai facilitar. É um benefício para o condomínio. Então. É um benefício para o condomínio. Alguns containers, eles têm a mesma sistemática, né? Só com QR Code, mas aí eu não sei se... Mas ele não tem a leitura do produto, ele precisa de alguma maneira... Eu não sei se, por exemplo, um adolescente que tem um celular, eu acredito que ele consegue entrar. Então, seria o caso do condomínio optar, por exemplo, para o container não oferecer bebida alcoólica e deixar essa bebida alcoólica ser oferecida pela cervejeira ou pela geladeira inteligente. Seria isso que vocês estão sugerindo? Algo do tipo, porque o container, ele é um mercado, né? Não é o foco, não é a cerveja, é o leite condensado, carne. Então ele vai abrir outra gama de produtos. O nosso é cerveja. Então a gente pode complementar isso, não precisa ser necessariamente um concorrente. Em relação à localização, aí vai depender muito de cada realidade, de cada condomínio. Se for um condomínio muito extenso e houver a necessidade de mais de um ponto, né? Se não, se for um condomínio pequeno, dá para usar a mesma estratégia que o Burger King usa para o McDonald's, né? Espera o McDonald's escolher o melhor ponto. E ele vai para o lado. Entendi. E ambos ganham dinheiro. E ambos dão certo, né? Eu queria aproveitar aqui, a Sueli Queiroz colocou aqui muito bem explicado. E a Carol falou que baixou o aplicativo e já ganhou R$10 de cupom para a primeira compra. Legal, Carol. Obrigada, viu, pela sua audiência aqui conosco. Aproveitando que a gente está falando sobre esses R$10 de cupom para a primeira compra, eu queria que vocês comentassem aqui sobre as inaugurações na nossa região, né? E depois, na sequência, qual que é a abrangência
de vocês como licenciados. Então, primeiro agradecer aí, né, pelo comentário, muito legal. Realmente, todo mundo que baixa o aplicativo na primeira compra tem R$10 de bônus para utilizar da forma que quiser. Então, a primeira compra de todo mundo, R$10 para usar da forma como quiser no aplicativo da Take. Então, esse final de semana nós teremos 3 inaugurações em 3 condomínios diferentes, iniciando amanhã. Então, iniciaremos amanhã com uma inauguração aqui em Marília, e todo mundo que estiver lá presente vai ter a disponibilidade de baixar o aplicativo e consumir o produto que quiser lá com R$10 de desconto, ou até mesmo de graça, né? Porque se o produto for mais barato do que R$10, fica com crédito fica com crédito acumulado. Em relação à nossa abrangência, nós não temos um limite de abrangência. Não? A licença não delimita uma área específica para atuação. Porém, existem alguns impeditivos logísticos, né? Então, não tem como a gente pegar uma cervejeira atualmente em um local muito distante daqui de Marília, por conta do reabastecimento que acabaria por inviabilizar o negócio. Então, pegar uma cervejeira só em uma cidade um pouco distante daqui, teria que fazer todo o translado para o reabastecimento, que talvez não fosse tão conveniente. Mas a gente não tem nenhum problema em relação à abrangência, à territorialidade não... É mais a questão operacional, né? Imagina. Hoje nós acabamos de falar, eu estava lá no Paraná e vocês em Bauru. Né? Como é que você vai abastecer no meio de uma festa? Aí complica. E lembrando aqui também que a inauguração, né, que vai ser feita amanhã, vai ser feita no condomínio que a gestão é feita pela EF3, mas eu queria também aproveitar e perguntar para vocês como é feita essa inauguração, como é feita essa divulgação, qual que é a sugestão que vocês dão? Sim. Um ponto legal é que, além de você baixar o aplicativo e ter os R$10 aí na primeira compra, a Take também faz promoções corriqueiras e sazonais. Então, um dia que tem um jogo de futebol interessante, um dia que tem um jogo de basquete, um dia que tem um feriado, a própria licença também faz promoções e dá crédito, dá voucher e assim por diante. E a gente tem liberdade para fazer promoções também. Por exemplo, até a própria Take sugere, por exemplo, o condomínio tem um CPF que é o cara que mais consome cerveja. Então, dá uma bonificação para ele. Consegue fazer. Ou tem alguém que está consumindo muito pouco e você quer estimular o consumo. Você dá algum incentivo para ele. A gente tem também maneiras de criar promoções, como o Lucas falou, em dia de jogo, durante a Copa a gente vai fazer promoções. A Copa do Mundo acho que vai ser um sucesso, né? O pessoal não precisa nem sair de casa para consumir, né? Em relação às inaugurações, né, o que a gente vai fazer, estaremos lá, né? Nós, licenciados, estaremos lá para dar todo o suporte para todo mundo que tem algum tipo de dúvida. O aplicativo, ele é autoexplicativo, né? Basta baixar e fazer o uso, mas pode ser que alguém encontre alguma dificuldade, algum erro que possa acontecer. Então, nós estaremos lá para dar todo o suporte, para mostrar como a geladeira funciona. Vamos fazer também um pouquinho de barulho, vamos colocar uma musiquinha para o pessoal saber da inauguração, saber da comodidade, né? Da novidade que terão no condomínio. E é isso que a gente vai fazer amanhã e sábado nos condomínios em que a gente vai inaugurar. Essa geladeira ela tem um abridor de garrafa do lado? Isso. A gente pode disponibilizar, né, para deixar mais cômodo, tanto um abridor de garrafa, para quem tiver dificuldade de abrir, que não é todo mundo que consegue abrir uma long neck. Então você vai torcer aquele negócio. Então, as nossas já tem, na lateral já tem um abridor para facilitar isso. E também a gente pode disponibilizar sacola de mercado, né? Para caso alguém queira fazer uma compra um pouco maior e não tenha como fazer o transporte, vai ficar na lateral da cervejeira para ficar mais cômodo ainda. Muito legal, né? São as praticidades da vida. Sim, eu não tinha pensado nessa. Bom, é que eu sou uma consumidora assídua de cerveja, não queria contar aqui, mas. É que ela vem fechada. Como é que nós vamos abrir esse negócio? Bem São duas lembrado. barreiras. Abrir a porta da geladeira e depois abrir a própria garrafa. Sim. As duas barreiras que as crianças estão fazendo. Então, pois é, mas como eu já disse aqui, 60 eu já estou com 60 a mais, eu já começo, né? E aí tem o seguinte, se você tomar, você vê que é 200 e tantas garrafas. 280. Você já pensou, depois que você passar das 60 garrafas, você não vai achar nem... Tem um aplicativo aqui no meu celular. Eu não acho nenhum abridor também. Não acha nada, mas... O Ricardo aqui, não vai passar sem a perguntinha que eu vou fazer para vocês. Se a geladeira é inteligente, ela pode me ajudar com as tarefas de matemática? Ainda não. A gente ainda não tem essa solução. Ela é inteligente, mas não chega a esse ponto. Viu? Ainda, tabela periódica, esse tipo de coisa aí, matemática, regra de 3, ela não faz ainda. Não tá fazendo. Não. E a Sinara também está aqui presente. Boa tarde a todos. Bom,
A única conta que a geladeira faz é somar o preço das cervejas que você consome, viu? E debitar no seu cartão de crédito. Viu, Ricardo? Fique esperto. Bom, aqui a gente está contando uma novidade, mas e aí, o síndico que está nos ouvindo, né, aqui de Marília e região, eu acredito aí, a gente tem condomínios fora de Marília que, de repente, podem ser atendidos, Pompeia, né, outras regiões mais próximas. Esse síndico que está nos ouvindo e talvez não seja daqui, pode procurar um licenciado onde estiver, como que ele faz para encontrar vocês? Tá. Ele pode encontrar a gente pelo Instagram, né? Então, nossos Instagrams, né, nossas redes sociais pessoais, né? O meu é Lucas Janiquian, depois a gente pode até colocar aí, que é um nome um pouco mais difícil, Lucas Janiquian, e o Matheus também. Além disso, a gente tem a página da Take aqui de Marília Nossa, né? Que é Just Beer 24 horas, que também pode ser que tenha um pouco de dificuldade, a gente coloca aí no... E não pode esquecer que se esse síndico assiste o podcast regularmente, hoje é o 13º, né? Se não me engano, desde o primeiro ou o segundo, já tem propaganda da Take, sim. Então, é só... E também, a gente também, né, faz as divulgações nas nossas redes sociais. Para quem ainda não nos segue, Marília Matos Castanheira com 2 T's no Instagram. A gente sempre coloca, né? Então a gente repostou a Just Beer 24 horas para quem quiser encontrar com facilidade, e também podem nos procurar, né? Os nossos clientes, nossos síndicos, a gente passa o contato dos meninos aqui. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês, de ordem operacional, e para ficar bem claro. Deixa eu só concluir que você tinha perguntado do síndico. O síndico, ele também, através do aplicativo, ele pode requerir uma unidade no condomínio dele. Ah, legal. Baixou o aplicativo. Ele pode baixar o aplicativo e ele pode fazer esse requerimento para a própria Take procurar se tem algum licenciado na região. Próximo. E o morador do condomínio, ele também pode fazer isso. Ele pode baixar o aplicativo e ele pode pedir no condomínio dele. Tá. Então seria... Aí vocês entrariam como... Vocês fariam a parte comercial da coisa. Exato. Aí a Take, a franquia Take, ela vai ver quem que vai estar perto. Por exemplo, se tiver em Pompeia, se tiver um licenciado em Pompeia e alguém, síndico ou um morador pedir lá, ele vai conversar se tem a disponibilidade de uma cervejeira, se tem um interesse e tal. A minha pergunta instalado, a pessoa, o usuário necessariamente tem que ter celular e cartão de crédito. Isso. Ou cartão de crédito, ou ele faz o Pix para o aplicativo, que aí fica como forma de crédito. Porque é uma pergunta assim, parece boba, mas na hora de utilizar que tem que saber. Né? E é importante também a gente falar, quando o condomínio não quer mais, como funciona? Isso. No contrato que a gente costuma fazer com o condomínio, a gente já prevê isso. Então, caso o condomínio sinta por algum motivo que não queira mais a geladeira no local, ela entra em contato conosco e a gente faz a retirada sem custo nenhum, sem problema nenhum. E nós também, né? Caso a gente identifique que a geladeira não está sendo eficiente, que os moradores do local não gostaram, não aderiram à tecnologia, não está sendo viável o produto, a gente também pode procurar outro ponto de venda. Existe um consumo mínimo nesse caso? Não tem consumo mínimo. A gente procura instalar a geladeira em locais que tenha pelo menos 80 residências, 80 apartamentos, que geralmente transforma isso no consumo mínimo que a gente espera mensal. Mas isso também não é uma regra, é só uma sugestão para verificar qual seria o melhor ponto para adotar. E no caso de prédios, qual seria, na opinião de vocês, a experiência de vocês, o melhor local para instalação? No salão de festas, no corredor, do lado do elevador, lá na churrasqueira? Como é que isso depende legal, do condomínio. Isso é legal porque isso faz parte também da nossa visita no condomínio, lá quando a gente vai conhecer o síndico, porque conhecendo cada local a gente identifica, né? Só de entrar no local a gente identifica qual que é o ponto que vai ter mais visibilidade, vai dar mais comodidade. Então, tem locais, por exemplo, que o salão de festa fica muito distante da área comum do prédio, né? Fica um local um pouco distante. Aí não... Ou às vezes fica muito privado. Então, quem mora no condomínio, se tiver uma festa, a pessoa não vai se sentir à vontade. É importante, né, pensar nisso. Quando se coloca, por exemplo, no salão de festas, se está sendo utilizado o salão, ninguém mais vai... E aí, de acordo com cada local, a gente, quando faz a visita, a gente verifica qual que é o ponto mais conveniente e mais viável, né? Tendo o ponto de energia e a internet funcionando bem, e aí a gente conversa com o síndico, fala, esse local aqui fica próximo do elevador, né, mais cômodo para a pessoa que está dentro da casa dela, às vezes fazendo uma festa, ou então chegou lugar cansado, que as pessoas estão transitando, chegou cansado do trabalho, com aquela vontade de tomar uma cerveja, falou, nossa, queria tomar uma cerveja hoje para esquecer meu dia de trabalho.
Então, aí a gente faz essa... Então, mas Essa aí, leitura. ô, Lucas, você falou uma coisa aí que eu gostaria até de reinquiri-lo. Você disse que a média de 80 unidades. Uma cidade como Marília, salvo engano, tem tantos, assim, com 80 unidades. Onde eu sou síndico são 27 unidades. Mas eu posso ter um ou dois moradores que bebe por 80. Sim. E aí, como é que vai vocês depender não... do perfil do Então, mas do aí, condomínio, né? quando você traça esse número, não seria algo Assim, impeditivo? Não, como a gente falou, né? Isso aí é só uma forma de ter um direcionamento, né? Um referência. caminho, uma referência a ser traçada. Tem condomínios que pode ser que tenha 20, 15 pessoas, só que com uma vida social bastante ativa e agitada, né? Então, cada condomínio tem uma peculiaridade, depende da idade das pessoas que moram no local. Então, tem Se é pessoas estudante, se tem já locais que tem um trabalha, público tem um pouco mais família. velho, que é mais familiar, tem locais que é um público um pouco mais jovem, que gosta mais de festa, tem uma vida social mais ativa. Então, tudo isso faz parte da leitura e da decisão de como escolher o melhor ponto. Vocês fazem essa análise prévia antes de colocar essa geladeira no condomínio, né? Até porque quando a gente chega no condomínio, às vezes a gente percebe que tem um condomínio que tem uma vida ativa, que o pessoal é um pouco mais engajado, mais entrosado, né? Que faz festa bastante. Já chega condomínio que a gente vê que as pessoas são mais reclusas, ficam no seu apartamento, não sai tanto. Isso não quer dizer que a pessoa não beba. Sim. Até porque o leque de produto não é só cerveja. Então, é isso que eu estou perguntando. Vocês falando, não tem como eu não pensar onde eu sou síndico e morei por muito tempo. Eu acho que talvez, se você olhar pelo... Eu não tenho essa informação, esses dados estatísticos, se vai ter consumo ou não vai ter consumo. Sim. Mas vocês É meio estão no feeling, dispostos você a vai no arriscar? feeling. Sim. Quer dizer, a proposta é essa. Vamos supor, se eu quiser colocar uma Deixa geladeira 30 lá. dias, é possível. É muito como é que pertinente. funciona? São duas coisas muito importantes, né? Além do licenciado, que é muito importante, o síndico também exerce um papel fundamental. Porque o síndico conhece as pessoas que moram lá. Então, o próprio síndico, na conversa, ele muitas vezes já adianta. Fala, olha, eu acho que isso aqui não tem muito a ver com a cara do condomínio. Ou então, putz, era o que a gente estava precisando. Então, o síndico também é uma pessoa interessantíssima para nos auxiliar em relação a isso. E em relação ao teste, né? Sem dúvida, se houver interesse dos condôminos, se houver interesse do condomínio, a gente coloca a geladeira no local e deixa um tempo de teste. A gente tem combinado esse tempo de teste com os condomínios para ver se dá certo, 30 dias, 40 dias. E aí, caso dê certo, né? Caso os condôminos sejam favoráveis, comprem a ideia e também se estiver dando um retorno favorável, aí a gente termina de fechar o contrato. Inclusive, é uma coisa que a gente costuma colocar no nosso contrato, de deixar um período de teste aí para ver se não vai ter nenhum problema. E caso alguma das partes desse da Rescinde também não tem multa, não tem nada, a gente é bem aberto. Eu acho que é importante esse esclarecimento, porque assim como esse condomínio, que eu não moro lá, mas sou síndico lá, você tendo essas modernidades, ela acaba trazendo um maior interesse, como você mesmo já disse. Quanto mais modernidade eu conseguir inserir naquele espaço, né, mais argumento eu tenho para valorização, quer do próprio imóvel, Até da porque os locação. condomínios novos já estão saindo com... Saindo na frente, né, com esse novo Sim, perfil. já estão saindo com essas benfeitoras. Agora, o que realmente, é por isso que eu fiz a pergunta, é que eu não posso garantir que vai ser sucesso para o seu negócio. Sim. Né? Eu vou estar lá oferecendo o produto. Se vai ter adesão ou não depende da minha vontade nem da de vocês. É claro que a gente vai querer que dê certo. Né? Por mais que a gente tenha a dúvida, só vai sanar essa dúvida na hora que você efetivamente colocar lá, no caso de vocês, essa geladeira. Então, eu acho que está bem esclarecido. Sim. Eu queria aproveitar, né, e agradecer os nossos patrocinadores que fazem com que esses podcasts tragam novidades, tragam assuntos ligados à vida em condomínios. Então, Quinta do Macau, delivery de carnes para condomínios, eles fazem entrega, delivery de carnes dentro de condomínios aqui na cidade de Marília. Quintec, assessoria empresarial e contábil. A Castanharia, produtos saudáveis, sempre
né, manda aqui pra gente os produtos, R2T Construtora e a Take Go Smart Vending Coolers, que está aqui conosco hoje contando Ao vivo e a cores. tudo sobre... Só tá faltando um detalhe. A cerveja. Só tá faltando o brinde aqui pro pessoal que tá acompanhando. Mas eles prometeram, hein? Prometeram ao vivo. E nosso tempo tá aqui já no finalmente aqui se esgotando, então eu queria agradecer a presença de vocês e abrir aqui o espaço para vocês darem as últimas palavras. É uma satisfação muito grande, como eu disse no começo, estar aqui com vocês, podendo falar um pouco sobre a vida em condomínios, as comodidades, né, essa tendência de cada vez mais ter uma vida mais ativa, de melhor qualidade nos condomínios. Nós aqui, eu e o Matheus, a gente está à disposição para qualquer dúvida aí dos condôminos, dos síndicos. A gente vai deixar tanto no YouTube como nas redes sociais do Grupo IF3 o nosso contato, nossas redes sociais e a rede social da nossa empresa. E estamos à disposição aí para qualquer dúvida. E muito obrigado novamente. Eu agradeço o espaço, né? Da gente poder mostrar um pouquinho dessa solução que a gente está trazendo para Marília. Agradeço a todos os telespectadores, que o projeto foi um sucesso. Agradeço por todas as perguntas, todos os comentários. E a gente está aberto, como o Lucas falou, a gente está aberto para quem quiser seguir a gente, quem quiser tiver alguma pergunta, se quiser pedir para trazer para o seu condomínio, a gente está aberto a conversar. E é isso. Um ponto importante, né? A partir do momento que a gente começar a inaugurar também, a gente vai manter esse canal aberto com vocês, que são nossos clientes, para sugestões, reclamações, possibilidade de melhora, que é assim que nosso negócio vai evoluir, tá? Então, estaremos sempre abertos. Que bom, é sempre bom ver a juventude aí, né, pujante, né, do empreendedorismo. Parabéns, obrigado por vocês terem vindo. Eu acredito que já é sucesso, isso aí é uma tendência, né, mas coroada de sucesso, porque o ser humano, na verdade, gosta de comodidade, isso é normal. Então, nada melhor que juntar a inteligência, né, para facilitar a vida de todos. E, obviamente, criar um nicho de negócio, né, para vocês e para quem está envolvido nisso. Acredito que vocês têm aí um caminho muito, muito promissor. Parabéns e uma boa tarde. Valeu a presença. Obrigada, viu, meninos? Eu agradeço muito a presença de vocês. Eu quero agradecer principalmente por vocês terem nos procurado e acreditado também no nosso projeto, no nosso podcast, que traz essas novidades, esses assuntos da vida em condomínios. Sucesso para vocês. E o que depender da IF3, nós estaremos juntos com vocês para que vocês possam avançar. Tá bom? Obrigada a todos que estiveram conosco, presentes, e até a próxima.